Salve, salve moçada, Cadu na área. Pessoal, desculpa a minha voz, tá? Tô meio rouco aí por causa de uma gripe. Até agora eu não recuperei. Mas vamos falar de coisa boa, né? Falar de São Paulo e Juventude lá no Jacone ontem, num frio danado lá da Serra Gaúcha, né? E o São Paulo saiu com a vitória. 1 a 0, um golaço. Uma jogada muito bonita, né? Trabalhada. E esse jogo em si, pra mim, assim, desmascara, né? Aquela premissa de que mudar técnico não adianta, que não sei o que São Paulo é fraco, que não sei o que lá. Cara, o que a diretoria do São Paulo fez foi absurdo, tá? Assim, eles mantiveram durante um ano um técnico que não dava resposta alguma, em jogo algum, tá? O Crespo chegou com 4 jogos do Crespo. Eu não acho o Crespo um Guardiola, tá? 4 jogos do Crespo já mostrou muito mais, mas infinitamente mais, do que o Zubeldia em um ano, cara. São 4 jogos contra um ano. E já tem muito mais. Você vê o São Paulo construindo jogada, como foi a jogada do gol, né? Muito bonita, a gente vai falar dela. Você vê o São Paulo atacando. Você vê o São Paulo, cara, buscando o jogo. Você vê o São Paulo se impondo diante do Juventude no Jacone, onde é muito difícil jogar. O Juventude é um time fraquíssimo, provavelmente vai ser rebaixado, né? Mas no ano passado, o Zubeldia enfrentou esse mesmo Juventude, que o ano passado brigou contra o rebaixamento também, enfrentou 2 vezes. A primeira no Mané Garrincha, num jogo onde o Juventude vendeu o mando de campo, praticamente foi mando do São Paulo, que só tinha torcedor do São Paulo, no Mané Garrincha. O Zubeldia empatou em 0 a 0, uma covardia danada. Retrancado, daquele jeito que a gente conhece, né? E aí no retorno, jogo no Morumbi, mando do São Paulo, foi 2 a 1 pro Juventude, cara. E o São Paulo também, com medo, acuado, né? E aí o Crespo chega e enfrenta o Juventude no Jacone, onde é difícil, apesar do Juventude ser fraquíssimo, jogar lá é muito chato, né? Eles ficaram recentemente, até isso. Eles foram goleados pelo Flamengo, né, nesse campeonato, se eu não me engano, 6 a 0 pro Flamengo. Mas, cara, até essa goleada do Flamengo, se eu não me engano, eles estavam invictos lá no Jacone há 13 jogos, ou 15 jogos. Um negócio assim. Então é difícil jogar lá. E o São Paulo foi lá e, cara, atacou o jogo inteiro. Mano. O Juventude não viu a cor da bola. É que o São Paulo falha em peças. Algumas peças são ruins. O André Silva, pra mim, é ruim. Né? O André Silva não tem gabarito pra ser 9 do São Paulo. O São Paulo tem um 9, nível Gabigol. O São Paulo tem um 9, nível Yuri Alberto, do Corinthians. O São Paulo tem um 9, um nível elevado, nível Pedro, do Flamengo. O São Paulo tinha feito mais gols. O André Silva matou uma bola de canela horrorosa, mandou uma bola pé linha de fundo. Na lateral, cara, só botei o Cedric. O Cedric, eu até acho que marcando ele é ok, mas atacando ele não acerta um cruzamento, velho. Ele não acertou um cruzamento. Então, assim, o placar só não foi maior por deficiência técnica, entendeu? Mas, assim, você vê o dedo do técnico. Você vê que o São Paulo estava se impondo. Você vê que o São Paulo, taticamente, estava bem em campo, né? Muito diferente daquele São Paulo que não conseguia fazer um gol no esporte em casa. Vocês lembram? Né? Que a gente passou nesse último ano torcendo pro São Paulo, cara, eu não desejo ninguém, a nenhum torcedor, nem a torcedor rival eu não desejo isso. Porque, cara, é muito ruim você não sentir o mínimo prazer de assistir seu time. Sabe? Às vezes você tá trabalhando, você tá cansado, você estuda, você tem filhos, tem família. Cara, você tem uma porção de coisa. E seu momento de lazer é o futebol. Tem um monte de amigo meu que o momento de lazer da semana do cara é ver o time. E o que o Zubeldia fazia era tirar essa vontade. Tanto que quando voltou no Mundial, eu falei, cara, eu não tava com saudade de ver o São Paulo. Porque o São Paulo do Zubeldia não me dava vontade alguma de assistir jogo. Eu assistia quase que como uma obrigação, porque eu vinha aqui fazer vídeo depois, tal. Mas assim, o prazer eu não tinha. E agora eu voltei a ter. Diante do Corinthians foi um belo jogo, diante do Bragantino foi um bom jogo também. E agora, diante do Juventude, foi um jogo muito bom também. Né? Eu achei um jogo muito bom. Eu vi muita gente falando que o jogo foi horrível. Tudo. Eu não achei. Tá? Eu não achei o jogo horrível. Eu acho sim que o São Paulo precisa de peças melhores. Se o São Paulo tivesse um 9 melhor, um lateral melhor, se o São Paulo tivesse um meia, coisa que não tem, porque os caras estão machucados, o Lucas está machucado, venderam o Alves a preço de banana. Né? Então o São Paulo não tem um 10, o São Paulo não tem um 9, o São Paulo não tem um 2. Né? Então são posições fundamentais no time. O São Paulo não tem. Então, cara, dentro do que o São Paulo tem,
o Crespo, para o Zubeldia, é um avanço imenso. O Crespo está extraindo muito mais desse time, né? Falando sobre o gol do São Paulo, foi uma grande jogada, né? Trabalhada aí pela esquerda, com o Ferreirinha, né? Aliás, eu vou fazer só uma crítica ao Crespo aqui, tá? Eu acho que nessa formação que ele joga, 3-5-2, não dá pra Wendel e Cedric. Você fica, cara, você fica sem ter ponta, velho. Esses caras não são pontas. O Wendel, eu até achei que foi um jogo ok, né? Foi inferior ao jogo contra o Corinthians, que jogou muita bola, mas foi um jogo ok do Wendel. Mas o Cedric não dá, velho. Não dá. E mesmo o Wendel fazendo um jogo ok, ele é muito inferior ao Ferreirinha. E o Cedric é infinitamente inferior ao Ferreirão. Né? Vamos chamar o Ferreira, o outro Ferreira, o Lucas Ferreira de Ferreirão. Pra mim, só podem jogar com esses dois caras. Titular. Ferreirão na direita, Ferreirinha na esquerda. Né? Por quê? Porque, cara, eu quero ver meu time tendo drible. Eu quero ver meu time tendo quebra de linha. Né? Eu quero ver meu time tá tocando a bola ok, legal. O Crespo deu uma cara pro time, beleza. Mas você tem que ter uma outra jogada. Você tem que ter drible. Você tem que ter linha de fundo. Coisa que não tem com o Cedric e com o Wendel. Não tem. O Wendel até tenta. Mas eu acho que limitado. O Cedric é horrível fazendo isso. Você fica sem jogada, né? E aí é como outro pelo meio. A sorte do São Paulo é que o meio tá funcionando muito bem, né? O Bobadilla tá jogando muito bem, jogou bem ontem de novo. O Marcos Antônio tá jogando, tá arregaçando de jogar. Eu já tinha comentado dele no jogo contra o Corinthians. Agora de novo tem que falar, o Marcos Antônio tá jogando uma barbaridade. Inclusive, o lance do gol de São Paulo, como ocorre? O Ferreirinha, né, que entra para dar esse drible, coisa que o Wendel não tem. O Wendel não dribla. O Ferreirinha dá velocidade, dá drible ali, dá um rolinho aí, né, um chamado caneta, no jogador do Juventude, na linha de fundo. Toca a bola para trás, o Marcos Antônio muito bem, tira o marcador, olha, né, levanta a cabeça, olha, vê o Luciano livre no meio da área, só rola o Luciano, chega a bater no finalizador, matador, como ele é, né, para mim, ídolo incontestável de São Paulo, Luciano. Vai lá 1-0, decide mais um jogo. É mais 3 pontos, cara. O São Paulo chega a 19 no campeonato, né? Sobe um pouco, acho que agora está em 14º, né? O pessoal que está atrás dele tem jogos a menos, né? Então, assim, não é uma posição ainda tão confortável, porque a diretoria foi omissa e deixou a gente um ano, com um cara que não ganhava da Inter de Limeira com 10 caras em campo. Um cara que não ganhava do Velo Clube, velho. Então, assim, não tem defesa, sabe? O que a diretoria de São Paulo fez foi um atentado ao torcedor. Foi um atentado. Que alguns jornalistas assinaram, alguns jornalistas, alguns youtubers assinaram embaixo, cara. Entendeu? Essa galera toda, eles iam derrubar o São Paulo. São Paulo, se não tira o Zubeldia, ia ser rebaixado. Vocês entenderam? Porque, assim, o Crespo, em 4 jogos, conseguiu 2 vitórias. O Zubeldia conseguiu 2 vitórias nos últimos 18 jogos de Série A. Os 13 desse ano, mais os 5 últimos do ano passado. Que ele perdeu, ele não ganhou nenhum dos últimos 5. Então, em 18 jogos, ele conseguiu 2 vitórias. O Crespo, em 4, já conseguiu 2. Vocês entenderam? Então, assim, eu acho que a chegada do Crespo vai salvar o São Paulo do rebaixamento. Eu acho que o São Paulo tem a evoluir ainda, né? Com a volta dos jogadores, o Lucas, não sei quando vai voltar. Eu acho que tende a crescer até ainda mais, né? Mas eu acho que o principal, tá? Para mim, pelo menos, o principal é voltar a ter gosto, né? Voltar a ter valor você assistir um jogo de São Paulo. Acho que é essa a palavra, sabe? Porque eu não via valor no assistir jogos de São Paulo com o meu dia. Eu sentia nojo, eu sentia... Eu falava, isso não é meu time, isso não é o time que eu torço, né? O time retrancaram contra o Sport no Morumbi, o time sendo amassado pelo Vasco no Morumbi, com todo respeito à história do Vasco. O Vasco é imenso em história. Mas esse time do Vasco é horroroso, cara. Tá brigando pelo rebaixamento de novo, né? E esse time do Vasco tomou 4 do Independente Del Valle 2 semanas atrás, veio no Morumbi e amassou o São Paulo no meu dia, cara. Amassou. Parecia o Real Madrid jogando contra o São Paulo, né? Então, assim, muito legal a chegada do Crespo, porque ele vem fazendo com o time. Meu único ponto é, pra mim, Ferreirinha e Ferreirão são titulares do São Paulo. Então, eu queria ver esses caras como titulares. Pode manter o 3-5-2 que ele quer aí, mas esses caras têm que ser titular, mano. Não dá pra jogar com o Cedric e o Wendel fazendo essa parte de ponta, né? Porque você vai pegar um time melhor, você vai precisar de uma quebra de linha. Pra furar a defesa do Palmeiras, você precisa de uma quebra de linha.
para furar a defesa do Internacional no Beira-Rio, que a gente vai pegar daqui a 2 rodadas, né? Você precisa de uma quebra de linha. E o Cedric e o Wendel não são essa quebra de linha. Quem são essa quebra de linha é o Lucas Ferreira e o Ferreirinha, principalmente, que é o nosso melhor driblador. O Ferreirinha, pra mim, joga muita bola. Desde que ele veio pro São Paulo, eu assinei embaixo essa contratação, porque eu acompanhava ele no Grêmio. Pra mim, joga muito. E é titular incontestável desse time, né? Que o Luciano siga fazendo gols, que o Crespo siga muito bem nessa toada que ele tá aí, que o São Paulo se recupere na tabela, né? Não vai dar pra chegar em G4, não vai dar, porque foi um atentado terrorista que a diretoria e os Zubeldia fizeram com o São Paulo. Mas se livrando do rebaixamento, pegando um meio de tabela digno, né? E mantendo isso, da gente ter orgulho de ver o nosso time em campo, tá muito ok, tá? Tá muito ok mesmo. Porque, como eu falei, a defasagem, né, desse 1 ano de Zubeldia, a defasagem é muito grande, cara. É imenso, tá? Pra mim, né? Eu acompanho São Paulo, cara, desde o São Paulo do Tele, dos anos 90. Então, pra mim, eu falo pra vocês, eu nunca tive tão nojo do São Paulo que nem o São Paulo do Zubeldia. Pra mim, o Zubeldia já é, na história do São Paulo, o pior técnico. Ah, o Carpini é pior. Cara, pode ser pior, mas no São Paulo não fez um trabalho pior. No São Paulo, o Carpini não fez um trabalho pior que o Zubeldia. Ah, o Ney Franco é pior. Pode ser pior, mas no São Paulo não fez um trabalho pior. O Carpegiani, mano, no São Paulo, nenhum desses caras fizeram um trabalho pior que o Zubeldia. O trabalho do Zubeldia pra mim foi horroroso, tá? Foi medonho, dantesco. Mas enfim, tamo junto. Deixa seu comentário aqui, eu quero saber sua opinião, né? Concorda, discorda. Deixa também seu like, não esquece. Tamo junto. Abraço e vamos tricolor.